Damos início agora o nosso momento de celebração a Deus e que será transmitido pelo canal de nossa igreja, pelo YouTube, Igreja Presbiteriana da SEAB, e também pelo Facebook, Dorival Carvalho. E na oportunidade eu gostaria de primeiro externar gratidão pela sua participação, até porque há muitas lives sendo neste horário sendo apresentadas, transmitidas, e gostaria de saudar assim a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para iniciarmos bem, vamos orar. Todavia, gostaria que você, aí pelo seu celular, entrasse em contato com os seus amigos, com as amigas, outros grupos, porque por meio desse trabalho nós estamos louvando a Deus e disseminando as boas novas de reconciliação, de salvação, pela instrumentalidade das redes sociais. Oremos então. Soberano Deus, eterno Pai, queremos render graças, primeiro pela Tua grandeza, a Tua soberania, e também porque o Senhor não tem deixado faltar a graça e a misericórdia sobre a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar. Então louvado seja o Teu nome. Fica pois conosco, ó Deus, não somente hoje, mas para sempre, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Lemos no Salmo 104, versículo 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Então, em obediência à palavra, cantaremos louvores ao nosso Deus neste momento. Privilégio para nós que fomos alcançados pela graça salvadora. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste, nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, que é de coração. Não vou me esquecer, não vou desprezar o amor que tu revelaste a mim, pra me resgatar.
me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, que é de coração. É de coração tudo que eu disser, hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, que é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, que é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, que é de coração. A razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Olá, irmãos, a todos aquela graça do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Estamos aqui para lembrar a vocês que quando estávamos reunidos no templo, nós tivemos aquele momento de contribuição e logo depois de entrega dos dízimos e ofertas, nós agradecíamos a Deus pela bênção da contribuição. E eu quero dizer para você que estamos agradecendo pela tua contribuição, pelo teu dízimo, porque você entrega para continuar sustentando a obra do Senhor. Muito obrigado por isso. Deus também agradece a você, por quê? Porque é um método da igreja há milhares de anos, tá bom? E eu quero dizer que estamos orando por você que está contribuindo, você que já colocou no coração de contribuir também. A nossa conta bancária na Caixa Econômica Federal, tá? É 4373 agência, conta 72, dígito 2, operação 103, tá bom? Vamos continuar, é o melhor método hoje, porque não podemos sair mais de casa, né? Vamos transferir, pegar seu celular, computador, tablet, transfere e depois me avise, tá bom? Telefone o meu para você avisar é 999-02-5710. Aí eu vou chegar lá no seu nome e dar baixa lá naquele mês, registrar, aliás, aquele mês que você contribuiu para nós ficarmos tudo organizado, bonito aí. Muito obrigado, Deus, pela contribuição de cada um dos meus irmãos, dos nossos irmãos, nossos amigos. Obrigado, Deus, porque assim nós estamos sustentando a tua obra aqui na Igreja Presbiteriana da SEAB. Que tu, ó Senhor, continue abençoando a cada um, em nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as
as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Meus queridos, o texto básico da mensagem de hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 20 ao versículo de número 25. Considerando que você está aí em casa ou no local de trabalho, gostaria então que você fosse até a estante, lá no quarto, em cima da mesa, e pegasse a Bíblia e acompanhasse aí a leitura. Se porventura você está sem a Bíblia, não tem esse hábito, eu gostaria então que você prestasse atenção nas belezas da lei do Senhor. Gênesis, no capítulo 9, do versículo 20 ao versículo de número 25. Gostaria de convidá-los a refletir comigo sobre as dificuldades da hiperconvivência no isolamento social, e dizer que isso é recorrente, pois na primeira quarentena da Bíblia, a saber, a quarentena da Arca de Noé, vários problemas de relacionamentos afloraram, ou seja, com o confinamento, coisas negativas foram
exacerbando, né, dentro da arca, tanto que quando acabou a quarentena, a primeira coisa que Noé se preocupou, após deixar ir os animais, foi plantar uma vinha. Após produzir vinho, bebeu em excesso. E resultado, não poderia ser diferente, embriagou-se, pois bebeu até cair. É o que está descrito aqui em Gênesis, no capítulo 9, versículo 20 e 21. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Esse ato praticado por Noé produziu uma cadeia de pecados, uma maldição que no futuro tornou-se uma grande pedra no caminho do povo de Israel. Só para refrescar a sua memória esclarecida, após a atitude inconsequente de Noé, Cã, seu filho do meio, entrou na tenda sem avisar e viu o seu pai nu. Em vez de cobri-lo, ampliou o escândalo ao noticiar para os seus irmãos. Alguns comentários acrescentam que Cã, abre aspas, Cã riu-se da situação do pai e foi contar aos irmãos, fecha aspas. Noé então, depois da ressaca, soube o que lhe fizera Cã e sentenciou: maldito seja Canaã. É o que está revelado aqui no texto básico em Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 22, eu vou ler até o versículo de número 25. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Daí podemos inferir que o confinamento, do ponto de vista do relacionamento, trouxe sérios problemas para Noé e a sua família. E infelizmente é o que está acontecendo com o isolamento que todos nós fomos obrigados a nos submeter. Entre especialistas, o temor é de que o confinamento, embora inevitável, fomente a incidência da violência e principalmente um salto nas taxas de violência doméstica. Por outras palavras, o eco do silêncio nas ruas corre o risco de ser o do sofrimento dentro de 4 paredes. Para relatores da ONU, as medidas restritivas adotadas mundialmente para combater o Covid-19 intensificam, dentre outras coisas, a incidência de casos de suicídio. É o que está acontecendo nem sendo divulgado. Não sem motivo, o pastor Clóvis Azevedo ponderou, abre aspas, suicídio também pode ser considerado uma pandemia. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo.
Todos os dias, a cada 40 segundos, uma família sofre a dor insuportável de perder um ente querido pelo suicídio. E depois ele acrescenta: o suicídio, assim como o Covid-19, não escolhe sexo, cor, idade, profissão, nível cultural ou religião. O isolamento e as notícias a respeito da letalidade, do vírus também têm causado, danos psicológicos e, por conseguinte, problemas de saúde mental. E, principalmente, um salto nas taxas de violência doméstica. Quanto a isso, a relatora especial da ONU predisse, aqui entre aspas, é muito provável que as taxas de violência doméstica generalizada aumentem, como já foi sugerido pelos relatórios iniciais da polícia. Para muitas mulheres e crianças, o lar pode ser um lugar de medo e abuso. Essa situação piora consideravelmente em casos de isolamento, como os bloqueios impostos durante a pandemia. É o que tem estampado os jornais, tanto que a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, afirma que a pandemia tem agravado o quadro de violência contra mulheres e meninas no país, já que vítimas e agressores atravessam a quarentena juntos. Durante a crise sanitária, está aqui entre aspas, muitas mulheres estão confinadas com o agressor, com dificuldade em pedir ajuda pelo celular, sem poder sair de casa. E o que dizer do feminicídio, que consiste exatamente do assassinato de mulheres, sobretudo no contexto familiar. Dados levantados pelo referido fórum apontam que houve um aumento de 22% nos registros de casos de feminicídio no Brasil durante a pandemia. Em alguns estados o aumento foi de 300%. E quanto às denúncias de tentativa de feminicídio, o aumento foi de 74% em um ano. Portanto, meus irmãos, em ambiência dessa natureza, precisamos, em primeiro lugar, buscar a desabituação e a reabituação. Desabituação consiste em abandonar vícios herdados de nossa criação, formação, do nosso convívio, da questão cultural e de nossa própria natureza. Lembrando que as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, não se refere à substância, essa substância aqui, que cobre o nosso esqueleto. Mas, na verdade, as obras da carne representam nós mesmos. Todo o nosso ser, aquilo que somos por natureza, a saber, decaídos, pecaminosos e egoístas. Por isso que precisamos o quanto antes de uma desabituação e, ao mesmo tempo, de uma reabituação, isto é, novos hábitos, fruto de uma pessoa regenerada, controlada e amansada pela pessoa do Espírito Santo. Até porque, só para ilustrar, não adianta, depois de um dia de muito trabalho, você tomar banho e vestir a mesma roupa, principalmente
no período que nós estamos vivendo, né, de pandemia. Então é necessário caprichar, né, do banho e no mínimo vestir uma roupa limpa, senão não vai adiantar. Lemos em Efésios capítulo 4, no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. A ideia é, se o ladrão deixar de roubar, não quer dizer que ele deixou, né, de ser ladrão, ele simplesmente entrou de férias. Então, para ele demonstrar que de fato não é mais ladrão, ele precisa trabalhar e com o suor do rosto ajudar a quem precisa. Então daí a necessidade de hábitos ou novos hábitos, fruto de uma vida trabalhada, né, pela graça. Eu falei amansada porque nos tempos bíblicos, prautes, palavra grega para mansidão, continha a ideia de ser domesticado como um cavalo selvagem que foi controlado, amansado. Por isso que o pastor, né, Billy Graham chegou à seguinte conclusão: mansidão é poder, força, temperamento e violência sob controle. O apóstolo Pedro, né, por exemplo, antes, né, de ser amansado pelo Espírito Santo, ele era rude e explosivo. Se fosse lá na minha terra, diria que ele era um cavalo, tamanha a brutalidade. Depois, toda a sua energia e toda a sua força passaram a ser usadas, né, para servir a Deus na sua geração e também lançar os alicerces para as futuras gerações. Portanto, o crente, né, que tem mansidão mostra na prática que agora quem governa a sua vida não é mais o seu temperamento, mas o Senhor. Por isso que ele se encontra apto a demonstrar, né, serenidade diante, né, dos reveses. Como, por exemplo, abrir mão, né, de direitos em favor, né, da convivência, da unidade e da harmonia, né, no lar. Moisés, né, segundo as Escrituras, foi chamado de o mais manso dos homens. Era o varão Moisés, diz a Bíblia, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. É o que está descrito no livro dos Números, no capítulo 12, no versículo 3. Todavia, antes de Deus o chamar, ele não era assim. Ele era altivo, isto é, empinado, nervoso, alteroso, pomposo e independente. Contudo, depois de 40 anos no deserto, e com o toque da graça de Deus, finalmente, ele se submeteu ao controle, né, de Deus. Logo tem razão o comentarista quando pondera: um rio sob controle pode ser usado para gerar energia elétrica. Fogo sob controle pode servir para cozinhar alimentos. Por isso que mansidão é poder, é força, é temperamento e violência, né, sob controle. Como você e eu, então, podemos colocar em prática esse princípio? Primeiro, não devemos reagir, né, defensivamente quando nossos sentidos são perturbados. Há exemplo, né, de Pedro, que cortou
a orelha, né, do soldado que foi para prender Jesus no jardim, né, do Getsemane. Segundo, não devemos querer, né, ter a preeminência, né, como Diótrefes. Segundo as Escrituras, ele era ambicioso e gostava, né, de exercer a primazia. Na verdade, quem deve ter a primazia em casa, na igreja e em todo lugar, quem deve aparecer é Cristo. Terceiro, não devemos procurar reconhecimento e recompensa, ou ser do contra por implicância, como Janes e Jambres. Estes magos, né, do Egito, segundo as Escrituras, rejeitaram a autoridade, né, do Senhor em Moisés. A Bíblia afirma que devemos proceder, né, diferente. Está escrito: cada um de vós não pense, né, de si mesmo além do que convém. Antes, né, pense com moderação. E mais, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por fim, ante um conflito iminente, e quando os ânimos estiverem acirrados, devemos fazer de tudo para não colocar mais lenha na fogueira. Pelo contrário, a Bíblia ensina que a palavra mansa desvia o furor. Ou seja, em vez de colocar lenha na fogueira, devemos colocar água na fogueira, abrandando os espíritos, serenando os ânimos. Nesse contexto, portanto, de crescente violência doméstica, precisamos o quanto antes da desabituação e da reabituação. Em segundo lugar, nesses dias onde as pessoas estão à flor da pele, porque os jornais, os relatórios da polícia aqui no nosso próprio bairro da SEAP, poucas vezes tanta gente foi assassinada durante esse período de isolamento social. Sem falar, conforme é o foco da mensagem de hoje, também da gritante violência nos lares. Então, em segundo lugar, nesse contexto, precisamos, dentre outras coisas, fomentar uma espiritualidade que tangencia a afetividade. Eu já fiz menção dessa ideia em outra oportunidade, mas eu gostaria agora de aprofundar um pouquinho mais nos termos de Romanos, capítulo 8, versículo de número 6. Está escrito: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por outras palavras, a verdadeira espiritualidade não se limita a ser um bom religioso, a frequentar a igreja, se tornar membro da igreja. Sabemos que tudo isso é necessário, mas é muito mais, infinitamente mais do que isso. Verdadeira espiritualidade consiste em promover amor, a alegria, a reconciliação, vida e paz. Este é o único caminho para a harmonia no casamento e a boa convivência no lar, ou nas palavras do apóstolo Paulo, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O que não pode é imperar em nosso meio, especialmente em nossa casa
gritaria, discórdia, celeuma, disputas. Algo, né, que vai de encontro às Escrituras e que dificulta o lar se tornar o que deve ser. A saber, um lugar, né, de alento, de refúgio, um reduto, né, de alegria e de realização. Até porque ninguém entra no casamento, né, para sofrer. De mais a mais, a Bíblia afirma, abre aspas, que não haja no meio, né, de vocês, né, qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como, né, qualquer maldade. Pelo contrário, né, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Sobretudo no contexto, no ambiente familiar. Contraditoriamente, escreveu o reverendo, né, Juarez Marcondes, secretário executivo, né, do Supremo Concílio, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pessoas que demonstram tanta gentileza no trato em geral, têm uma enorme dificuldade em serem amáveis dentro de suas próprias casas. No tempo do namoro, muito carinho, afeição e gentileza. Passados alguns anos de casamento, queixas, reclamações, palavras duras e gestos muito rudes. Não sem razão. Um oficial da igreja fez o seguinte desabafo: porque somos uma dama para com os de fora, todavia para as pessoas que nós mais amamos, somos tão brutos e ignorantes. Posto isso, meus queridos, precisamos repensar a nossa forma de agir e reagir no lar, principalmente em tempos de isolamento social. O pastor Hernandes Dias Lopes tem razão quando diz: ser cristão é deixar de ser e fazer algumas coisas para ser e fazer outras coisas. Daí a necessidade de desabituação, que consiste em abandonar posturas desagradáveis, antipáticas, e procurar uma reabituação, isto é, novos hábitos, fruto, né, de uma vida amansada pela pessoa do Espírito Santo, de uma vida trabalhada, né, pela graça, né, de Deus. Pesa, né, sobre nós, em segundo lugar, a suave obrigação, né, de praticar uma espiritualidade que tangencia a afetividade, isto é, que replica e que tem repercussão em todos os lugares e especialmente tem repercussão no lar. Somente assim a nossa casa será uma casa de bênção, o nosso lar será um pedaço, né, do céu. Nele estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. A nossa casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há, né, prosperidade, amor e vida. Que assim seja, no nome, né, de Jesus. Amém e amém. O hino de número 395 do Inário Novo Cântico, né, da Igreja, né, Presbiteriana, né, do Brasil. Estou falando Novo Cântico porque
a ouvintes, né, de outras denominações, mas são servos do Senhor e redimidos pelo sangue do Senhor, também da comunidade, né, do pacto, que estão nos acompanhando aí pelo Face e pelo YouTube. O hino 395 diz: amor no lar, muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor, são benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Esse cântico é uma síntese da mensagem ora proferida. Entoaremos então o hino 395, amor no lar. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sem juncados de ramos em flor, surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. A gente está chegando ao final, né, da nossa celebração. Eu queria, né, mais uma vez externar contentamento por contar com sua preciosa e valiosa atenção aí nos acompanhando, aproveitar a oportunidade e contar com o seu auxílio, com a sua ajuda, primeiro para que estivessem orando, né, por nós, e segundo, divulgando o nosso trabalho. Nós estamos realizando a live pelo Face, né? Dorival tem que ter um Face, né, de uma determinada pessoa ou entidade. Estamos usando esse Face, e quanto você vai lá na lupa, Igreja Presbiteriana, né, da SEAP. Inclusive, eu gostaria que você também
fizesse a inscrição para estar aí nos ajudando. E há vídeos já postados para a edificação e propagação, né, para a edificação dos conversos e objetivando, né, alcançar os inconversos. Por isso eu gostaria muito que também você aí nos acompanhasse. Nós vamos então orar. Ainda nós estamos usando essa ferramenta até o momento em que retornaremos às nossas reuniões, né, presenciais. Então, na terça-feira nós estamos aí com o aplicativo Team Link, mas graças a Deus tem sido muito bom. Gostaria de encorajá-lo também a baixar esse aplicativo. E na terça-feira, uma devocional, depois um momento de intercessão, para Deus operar um milagre, de tal maneira que a nossa oração para que possa surgir, né, uma vacina contra, né, esse vírus, né, tão letal. Nós estamos orando nesse sentido também pelos doentes, né, aqueles que foram contaminados, muitos, milhares, e não só aqui do bairro, da SEAP, os dados divulgados são muitos, em outros bairros da cidade, aqui em Itaperuna, estamos chegando perto de 300 já, graças a Deus muitos também recuperados, bem como em todo o país e em todo o mundo. Então, na terça-feira nós estamos orando, né, por esses assuntos. Quinta-feira, uma palavra de um estudo da palavra, né, de Deus, sempre um tema relevante. E graças a Deus temos recebido a visita, né, de irmãos e irmãs, visitas, né, virtuais, que têm nos edificado. Nós vamos então clamar pela extraordinária, né, misericórdia, né, de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso, despejado, né, sobre nós, ó Deus, em incontáveis bênçãos, né, por isso queremos render graças ao Senhor, como por exemplo, ó Deus, a dádiva da vida, a saúde, a habitação, o sustento, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Então louvado seja teu nome, a segurança, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós temos acesso à tua presença, podemos usar, ó Deus, os meios de graça, sermos nutridos e edificados. Queremos nesse momento também orar para que o teu Espírito Santo possa aplicar melhor essa palavra ministrada aos nossos corações, porque por nós mesmos, ó Deus, de fato não teremos condições. Somos inclinados a agir conforme o costume, a criação, a formação, o temperamento. Isso é desagradável, ó Deus, e trazendo transtornos, doença, prejuízo, violência, agressão e até mesmo assassinato, ó Deus, assassinato em muitos lares. Então tem misericórdia para que possamos evidenciar e demonstrar uma vida amansada pelo teu Espírito Santo, trabalhado, ó Deus, né, pela tua graça, de tal maneira que o nosso lar possa ser um reduto, né, de consolo, de alegria e de felicidade. Tem misericórdia, Deus. Queremos também orar por aqueles que estão na linha de frente, todos os profissionais da área de saúde, os enfermeiros, médicos. E também, ó Deus, para que possa surgir um remédio, uma vacina, para dar um basta nessa doença, ó Deus, que tem dizimado, né, tanta gente. Tem misericórdia de nós. E a oração que fazemos não por nós mesmos, mas no nome de Jesus. Amém.